Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da UFMG. A questão cita um exemplo de uma onda longitudinal, que é o som, e de uma onda transversal, como uma produzida numa corda esticada. Quer saber qual a diferença entre as ondas mecânicas longitudinais e as ondas mecânicas transversais. Vamos mostrar aqui uma figura onde nós temos os dois tipos de ondas, as transversais, a superior, e um exemplo aí de uma onda longitudinal. A primeira é numa corda, e a gente percebe o seguinte: para produzir a onda, tem aqui a fonte, a mãozinha aqui da pessoa, que vai fazer oscilações na vertical. Vai pegar essa parte da corda que está segurando, vai levá-la ao ponto de equilíbrio, depois à outra extremidade, voltar ao ponto de equilíbrio e finalmente à posição inicial. Fazer essa oscilação, uma oscilação completa, 4 amplitudes, faz uma perturbação num determinado tempo, e se isso se prolongar uma certa frequência. Então a perturbação é na vertical e a onda, está aqui mostrando a velocidade, é na horizontal, ela se propaga na horizontal, a energia vai se propagar na horizontal. Direção de vibração na vertical, propagação na horizontal. Direção de vibração e propagação perpendiculares entre si. Já na onda de baixo, a mão aqui faz uma oscilação para frente, depois volta ao ponto de equilíbrio, vai para trás e volta ao ponto de equilíbrio novamente. Então aqui a gente tem um ciclo também, uma amplitude, 4 amplitudes, uma oscilação completa, e a energia, esses pulsos escuros, se movem também com a velocidade v para a direita. Então, a direção de vibração do meio é horizontal e a propagação também na horizontal. Então, o que difere uma onda de outra é a direção de vibração do meio de propagação, enquanto que nas transversais, essa superior aqui é transversal, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação da onda. Na onda longitudinal inferior, a direção de vibração é paralela à direção de propagação da onda. Então, a resposta é a alternativa da letra D. Aproveitando a figura, vamos citar aqui outros elementos de onda. Por exemplo, a velocidade de propagação, v, depende de propriedades do meio. Então, a velocidade de propagação da onda nessa corda depende das propriedades da corda. Sua tensão, sua densidade de massa. Então, é uma característica do meio. Já a velocidade de propagação da onda nessa mola também depende das características dessa mola. Então aqui essa velocidade não quer dizer que vai ser a mesma nos dois meios. Outro parâmetro interessante é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que a onda percorre durante um ciclo, durante uma oscilação completa. Então, enquanto a mão do sujeito aqui faz uma oscilação completa, ou seja, 4 amplitudes, vai embaixo e volta em cima, a energia se propaga aqui para a direita e percorre uma certa distância. Essa distância é chamada comprimento de onda. Assim como na onda de baixo longitudinal. Você faz uma oscilação para a direita, volta ao ponto de equilíbrio, vai para a esquerda ao ponto de equilíbrio, uma oscilação completa, a onda propagou aqui uma distância que é chamada de comprimento de onda. Na onda transversal, esse comprimento de onda também corresponde à distância entre duas cristas consecutivas. Esses pontos mais elevados são chamados de crista. A distância entre duas cristas consecutivas é o lambda, assim como a distância entre dois pontos mais baixos, que são os vales, também é o comprimento de onda. Na onda longitudinal, as cristas correspondem a essas regiões mais escuras, chamadas regiões de compressão. Então, a distância entre duas regiões dessa, como mostra aqui no final, consecutivas, também é o comprimento de onda. Ou, equivalente ao vale, correspondente ao vale, são as regiões de rarefação, de menor densidade. Duas regiões de rarefação sucessivas, esses dois asteriscos aqui, também correspondem ao comprimento de onda. Então, essas são algumas das propriedades aqui das ondas transversais, longitudinais, alguns elementos dessas ondas. E vale lembrar que a relação entre a velocidade de propagação e o comprimento de onda pode ser por meio do período, tempo de uma oscilação, ou como o período é o inverso da frequência, você pode relacionar pela frequência. Ok, jovens? Então tá aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.